Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje conversa com a presidente da FUNAD, Simone Jordão. Começou na fundação, na verdade, como funcionária, depois voltou como gestora. Esse fato de já ter atuado na FUNAD, inclusive na fundação, na criação da fundação, isso lhe deu uma visão maior sobre o trabalho que é desenvolvido lá, Simone? Foi fundamental. Eu digo sempre que eu tive o privilégio, né, de estar na FUNAD na condição de reabilitadora e principalmente no momento onde estruturou o serviço. Então isso foi fundamental. Eu fiquei 8 anos, foi um tempo bem significativo, né? Eu fiquei numa coordenação que era a porta de entrada do serviço. Ali eu tinha contato com pessoas de todas as deficiências que chegavam ali, porque é o setor onde você tem que estudar muito, que é o setor de triagem e diagnóstico. É o momento onde você tem que ter uma preparação técnica também. Não é à toa que eu tive que fazer uma especialização na época. E na estruturação da instituição, todas as pessoas passaram também por uma formação. Então foi fundamental, do ponto de vista de ter uma compreensão do que era a deficiência, das implicações que tinha. Então para mim foi fundamental. E quando eu estava lá eu engravidei. E eu engravidei, minha filha nasceu com síndrome de Down. Então eu passei a ter um outro papel dentro da instituição, que foi a condição de mãe também. Então eu vivi a instituição dentro de uma outra perspectiva também. Primeiro, quando você trabalha com a área, você acha que está isento. Você nunca vai ter um filho com deficiência, porque você tem informações, você tem acúmulo sobre vários aspectos que envolvem a área. Então, para mim, foi algo muito impactante naquele momento. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, porque era uma profissional que trabalhava na área. Eu vivi todas as dificuldades que toda mãe vive do primeiro momento, do impacto. Então, para mim, foi muito difícil naquele momento. E aí depois... Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou quando teve a sua filha e soube que ela tinha síndrome de Down? Na verdade, na época, primeiro a gente não descobria durante a gestação. Você descobria na hora, no nascimento, né? Então, o impacto que a gente tem, eu sempre digo que ter um filho com deficiência, você sempre espera e você idealiza que seja uma pessoa, uma criança normal. E uma vez eu achei muito interessante uma mãe colocar, alguém colocou, que é como se você planejasse uma viagem e o avião tivesse que aterrissar em outro país, em outro local que você não conhecesse. E não foi o local que você fez a opção. Mas aí, quando você começa a aterrissar nesse local e você viver nesse local, você descobre os encantos e as belezas que esse local tem e você se apaixona. É exatamente isso quando você recebe a notícia de ter um filho com deficiência. Primeiro, você assimila a ideia, você vê, é uma pessoa diferente que você vai cuidar, dá uma insegurança muito grande, porque... E aí, nos primeiros dias eu vivi isso, mas depois as informações que eu tive me ajudou muito. E na época eu tive um apoio muito grande da equipe da instituição. Então, para mim foi muito importante eu estar trabalhando na instituição e ter minha filha com síndrome de Down no local onde eu já tinha informação. No primeiro momento eu esqueci tudo, absolutamente tudo. Eu lembro que no primeiro dia, no segundo, eu não conseguia caracterizar o que seria. Né? Depois, não, eu comecei a ver que toda a minha formação, o trabalho técnico profissional me ajudou e me ajudou muito. Né? Então, eu vi a instituição na condição de reabilitadora e depois como mãe, como usuária da instituição. E como usuária Sua filha frequenta a FUNAD? Frequenta a instituição. E naquele momento, todo o serviço de estimulação precoce, toda a reabilitação dela foi na instituição. Então, eu passei a ter um olhar da reabilitação na condição de mãe. Então, a gente já passa a ter um olhar também para a instituição de forma diferente, uma inserção diferente na instituição. E aí foi quando eu me afastei, porque eu passei num concurso público e eu pedi demissão naquela época do Estado, e aí eu fui assumir uma outra função e fiquei 15 anos afastada, trabalhando em uma outra área, que era na área de saúde pública. E aí foi quando, em 2011, eu fui convidada pelo governador Ricardo Coutinho, depois de 15 anos afastada da instituição, para assumir a instituição. Então, naquele primeiro momento, eu tive também uma certa insegurança, porque eu entendi a dimensão que era a FUNAD. É uma instituição enorme, de inúmeros desafios, considerando que atende todas as áreas da deficiência, né? Atende pessoas de todas as faixas etárias, mas aí, quando eu assumi, e aí no primeiro momento, como eu já falei, eu tive uma certa
um impacto, digamos assim, mas eu digo, não, eu vou assumir esse desafio. E todas as pessoas, eu já tinha uma experiência no campo da gestão, porque naquele momento eu estava responsável por 3 unidades de saúde da família, mas eu sabia que a dimensão ela era muito maior. Assumi uma instituição com 430 trabalhadores, hoje nós crescemos muito de 2011 para cá. Quando eu assumi a instituição, tinha em torno de 2.000 usuários, no máximo 2.000 usuários. Nós temos hoje quase 3.470 usuários que fazem atendimento sistemático na instituição, mas usuários que acessam o serviço, mais de 5.000 pessoas acessam o serviço da instituição por mês. Então, é uma instituição muito grande, mas que nós tivemos a felicidade de estar colaborando para que a gente tivesse um olhar mais ampliado sobre a instituição e implementar serviços que antes não existiam. Então, a FUNAD cresceu muito, principalmente pelo apoio do governador Ricardo Coutinho, como eu já falei, que é um gestor que tem uma compreensão muito forte de áreas que são prioritárias e que a gente tem que priorizar. E a FUNAD está dentro desse modelo, né? A gente começou a ter desde já eu já sabia que a FUNAD só não dava conta da vida das pessoas com deficiência. Existia uma cultura institucional muito forte nesse sentido. Então, a Paraíba tem uma população substancial com deficiência. Tem sim. Nós temos uma população de 27% das pessoas, 27%, segundo o censo do IBGE, 27% da população tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Isso não quer dizer que 27% da população precisa de serviços na área de reabilitação ou tecnologia assistiva, por exemplo. Mas nós temos um percentual muito grande de pessoas que necessitam desses serviços. Então, a grande visão que nós, passamos a ter, e aí foi entender que a FUNAD só ela não dava conta da necessidade das pessoas com deficiência. E como a gente tem uma gestão que trabalha de forma muito articulada e a política trabalha de forma muito transversal e as ações acontecem de forma muito intersetorial, e isso vem sendo estimulado desde o modelo de gestão que nós temos desde 2011, muito favoreceu a política da pessoa com deficiência no estado da Paraíba. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que a Aparecida Ramos é uma grande parceira, o Secretário de Saúde do Estado e todas as secretarias, a SEGEL, nós temos hoje um trabalho, então ações... SEGEL é a da Juventude e Esporte. A da Juventude e Esporte. Então, ações que eram consideradas para desporto, por exemplo, praticamente acontecia com jogos, com ações dentro da FUNAD e das instituições parceiras, das entidades para pessoas com deficiência, mas a SEGEL, ela assumiu o Paradesporto do Estado da Paraíba de forma muito efetiva. A estruturação da rede de reabilitação do Estado da Paraíba, desde 2011, especialmente depois do Plano Viver Sem Limites, implementado pela presidenta Dilma, ela passou a ser incorporada de forma efetiva pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Então, nós temos todo um trabalho desenvolvido hoje, que a rede de reabilitação do Estado da Paraíba ela vem se organizando e se constituindo através de uma ação da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. A FUNAD é um órgão da Secretaria de Educação, então a Secretaria de Educação passou a fortalecer toda a política na área de educação inclusiva e a FUNAD passou a ser um órgão de assessoramento com o apoio da Secretaria de Educação do Estado, no sentido de estruturar escolas, de pensar na escola técnica, de pensar também na pessoa com deficiência, de pensar a estruturação das salas de recurso. Então, o Estado, as ações da pessoa com deficiência passou a se constituir ação de Estado, política pública realmente, e política de Estado, que isso é o que é estruturante para qualquer política. Então, a FUNAD, as pessoas com deficiência ganharam muito, e a FUNAD começou a fortalecer suas ações e, do ponto de vista de sua estrutura interna, cresceu muito. Nós tivemos um ginásio que, desde o início, o governador Ricardo Coutinho ele já tinha a clareza da necessidade de concluir aquele ginásio. Recentemente ele foi entregue, que é uma conquista de 20 anos que as pessoas com deficiência aguardavam. Implantamos serviços na área, criamos o serviço de estimulação precoce, o centro de referência, que é uma estrutura da Secretaria de Saúde implantada lá dentro. Implantamos serviço de órtese e prótese, crescemos o número de atendimento, reestruturamos o serviço de atendimento à pessoa autista, que quando eu cheguei tinha em torno de 10 pessoas autistas sendo atendidas. Hoje nós temos quase 200 pessoas em atendimento, e em torno de 130 pessoas hoje, entre processo de triagem,
e que irão se inserir no atendimento, foi um núcleo que nós ampliamos muito. Toda a estrutura física da instituição, ela melhorou muito. Investimentos na ordem de mais de 7 milhões o governador tem feito dentro da FUNAD. Então, a gente tem tentado ampliar, mas eu sempre digo que ampliar a estrutura física é importante quando vem aliado a uma melhoria de acesso, porque o que nós temos que fazer é ampliar o acesso das pessoas com deficiência. Eu queria falar sobre essa questão de acesso, eu também queria a sua análise como mãe de uma criança com deficiência sobre os problemas que as outras mães enfrentam até mesmo de acesso para chegar até a FUNAD e para acompanhar o desenvolvimento dos filhos que têm deficiência e microcefalia, que é um problema bem recente, que desperta muitas dúvidas. A gente fala sobre tudo isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo.